Olá, hoje vamos falar sobre a psicoaromaterapia e a química dos óleos essenciais. E o que é a psicoaromaterapia, né? Psicoaromaterapia nada mais é que a psicologia que estuda os aromas, né, dos óleos essenciais e seus efeitos sobre o nosso corpo, nossa mente e o espírito. Hoje em dia, a gente tem uma série de estudos científicos que comprovam a ação dos óleos essenciais em nosso organismo, né? A partir das diversas formas, né, de práticas terapêuticas que a gente tem, como a massagem, o processo da inalação, principalmente. E essas práticas terapêuticas, elas buscam o quê? O tratamento para os desequilíbrios do nosso físico e emocional. A gente pode reconhecer que nos estudos que hoje são realizados é possível aprofundar no conhecimento, né, dos princípios ativos dos óleos essenciais e na busca de novas formas, né, de tratamentos, né, de práticas terapêuticas, né, que hoje cada dia mais se faz presente. Os óleos essenciais, eles são analisados quanto que a sua composição química, a sua interação medicamentosa, suas propriedades terapêuticas comprovadas em pesquisas, né, científicas. E isso traz o que a real aplicação nos tratamentos, né, da nossa saúde física e na nossa saúde emocional. E processos que são como que a gastrite, hipertensão, alergia, sinusite, ansiedade, depressão, pânico, enfim. Na área da psicoaromaterapia, a atuação dos óleos essenciais no nosso sistema límbico, que é o centro da morada das nossas emoções e o comportamento, né? Existem estudos nesse contexto que utiliza, né, conhecimentos que a gente se apropria, né, da neurociência e da ciência psicossomática. Nesse caso, é feito aqui um estudos que a gente vai aprofundar, né, a estrutura do corpo e processos de somatização. Isso nos dá um entendimento maior de como os óleos essenciais eles trabalham no nosso corpo para a cura, né, da parte emocional e física, né, trazendo o equilíbrio que os óleos essenciais eles propiciam. E nesse contexto, né, a partir da composição química, que eu vou falar um pouquinho aqui dos óleos essenciais, é possível explicar os efeitos, né, de cura sobre o nosso organismo e como ele vai atuar, seja no tratamento físico, pelas suas propriedades antiviróticas, analgésica, antibactericida, e no tratamento emocional, como estimulantes, relaxantes, antidepressivo e outras ações terapêuticas. Com relação à parte química dos óleos essenciais, a maioria dos óleos, eles têm em sua composição principalmente os monoterpenos, os sesquiterpenos, os aldeídos, os ésteres e éteres. E cada uma dessas propriedades, né, falando aqui um pouquinho, elas têm uma ação principal no nosso organismo que vão atuar de que forma, né? Os monoterpenos, eles têm um efeito em geral que eles são tonificantes, né, sobre os nervos, que a gente vai encontrar, por exemplo, no óleo essencial de gerânio, manjericão. Os sesquiterpenos, eles são equilibrantes emocionais, e a gente vai encontrar eles principalmente, por exemplo, nos óleos essenciais de ylang-ylang, camomila alemã e outros óleos também. Os aldeídos, por sua vez, eles são, em geral, eles são estimulantes e também podem ser até afrodisíacos. A gente vai encontrar eles na canela e no gerânio. Os ésteres, eles são, em geral, estabilizantes. E eles estão principalmente na lavanda e na laranja. Os éteres, né, eles vão atuar como? Eles vão acalmar, eles equilibram o corpo. Em geral, eles são antidepressivos. E eles vão ser encontrados na óleo essencial de erva doce e manjericão. E agora, eu quero falar um pouquinho de como os óleos essenciais atuam no corpo pela inalação, que é o sistema olfativo, que é o principal sistema que a gente utiliza para trabalhar com as emoções. Então, quando o sistema olfativo ele é atingido,
pelas moléculas dos óleos essenciais, rapidamente vai alcançar o quê? O sistema límbico. Lembra que eu falei bem lá atrás, que eu comentei, que é no sistema límbico que é a morada das emoções? Pois então, vamos ver então como o óleo essencial ele vai atuar na área emocional. Então vamos lá. Quando o olfato ele é estimulado externamente pelas moléculas dos óleos essenciais, você inalou, tá? Esses óleos, essas moléculas, elas vão entrar em contato com os receptores olfativos que estão aonde? Na mucosa, né? Nas mucosas das fossas nasais. Essas moléculas, elas são decodificadas como se fossem um grande quebra-cabeça, que aí vai ter todo um processo que vai atuar lá dentro do nosso sistema cerebral. E cada uma dessas milhões de células nervosas, elas são substituídas a cada 28 dias. Então, você vê que está sempre em renovação. Então, aqui eu vou bem devagar, só para você ter uma noção do que acontece com o nosso sistema olfativo. Em relação, gente, isso é em relação a qualquer aroma volátil, em qualquer coisa que a gente inspira, o canal é o mesmo, não é só dos óleos essenciais. Então, voltando lá para nossas células nervosas, esses estímulos decodificados estão presentes em todas as células nervosas e são transmitidas por impulsos elétricos pelo sistema olfatório, que por sua vez vai ser transmitido para o sistema límbico, que está na região cerebral, cuja função principal é de controlar o que? As nossas emoções e também trabalha com as nossas identidades aí, o registro das nossas histórias aí da vida, tá? É ali que tá, no sistema límbico, ok? E assim, quando a aromaterapia é utilizada no processo terapêutico, pode também ajudar o que? A abrir esse arquivo emocional, onde estão guardadas todas essas nossas emoções, os nossos registros. Basta um pequeno estímulo com os óleos essenciais que tem alguma semelhança com o contexto que a gente viveu lá no passado, que o paciente está lidando lá na sessão, no contexto da história dele, né? E aí, esse aroma pode carregar a memória dele e ativar toda uma história que está ali guardada. Esse é o poder dos óleos essenciais no sistema límbico. E a partir desse momento, a memória olfativa, ela vai entrar em ação, que ela vai trazer à tona, né, essa memória que está ali guardada. Isso que a gente chama o quê? De memória olfativa. E essa é uma das formas, tá, da gente poder utilizar os óleos essenciais da aromaterapia, que vai poder ajudar no processo terapêutico, ele vai abrir essa porta, essa memória. E existem estudos que comprovam como o aroma atua no sistema límbico. E é por essas experiências que são feitas, né? E a gente tem um trabalho específico com recém-nascidos, que eles têm o olfato, né, como o órgão do sentido principal, mais apurado. E uma das experiências que foi feita com o recém-nascido foi assim: logo que a criança nasceu, se passa um pano, né, na mãe, e um outro pedaço de tecido numa outra parturiente que não seja a mãe. E o bebê, ele vai imediatamente, de uma maneira instintiva, com a cabeça em direção ao tecido que tem o aroma do corpo da mãe. Que é a forma que o bebê reconhece, né? E ele procura por segurança. E é no sistema olfativo, a gente sabe como o nenê ele vai procurando a mãe, né? Então, por aí, a gente tem essa comprovação, né? De como o sistema olfativo, ele tá ligado em toda essa parte, se não emocional, de segurança. Então, a gente vai ter essa comprovação de como que funciona o nosso sistema límbico, ajustado com o sistema olfativo. E aí a gente tem, né, que além das emoções no sistema límbico, ele também está conectado, ele controla umas outras atividades no corpo, como pressão arterial, batimento cardíaco, a respiração, níveis hormonais, tá? Então, só por aqui a gente tem uma noção como o sistema límbico ele atua no corpo e como que os óleos essenciais
que vão atuar ali direto, como ele pode organizar e equilibrar o nosso organismo. O sistema límbico, ele tem uma das funções também, que é o quê? De ativar o hipotálamo. E o que é o hipotálamo, né? Que estrutura que é essa, né? O hipotálamo. Ele é uma das principais estruturas do cérebro, pois ele atua em centros de controle da emoção, enviando mensagens químicas que podem afetar o nosso nível energético, do sexo ao simplesmente decidir o que você vai vestir, o que você vai fazer no seu dia a dia. Ele controla também hormônios do crescimento, neurotransmissores, tá, como a serotonina, tá? Isso tudo é controlado pelo hipotálamo, que está ligado com o sistema límbico. E aí os óleos essenciais, eles podem atuar diretamente nessa estrutura do límbico e hipotálamo. E por essa razão que os óleos essenciais, eles exercem uma profunda reação, ele tem uma atuação direta no nosso equilíbrio, na questão emocional e física. E ele pode ajudar no combate ao estresse, trauma, depressão, por todo esse contexto aqui, um pouco que eu estou falando aqui com vocês. Então é por aqui que é possível, né, a gente ter uma noção de como os óleos essenciais podem atuar no nosso organismo. E essa consciência, essa percepção que eu quero trazer um pouco aqui para vocês, né? E quando a gente fala em inalação, né? A inalação no que se refere a qualquer partícula que é volátil. E que não são só os óleos essenciais, a gente está falando também de partículas que estão aí soltas, né? No ar, num momentos nas cidades grandes, né? A poluição. Então, da mesma forma que os óleos essenciais trazem todo esse benefício, a gente também tem um efeito contrário da inalação de elementos que estão o quê? Contaminados, intoxicados. Então, essa consciência que eu quero trazer para vocês, como que os óleos essenciais atuam na nossa emoção e como que a gente pode usar os óleos essenciais para trazer esse equilíbrio, para purificar o ar que você respira e entender esse mecanismo do nosso sistema olfativo. Assim como a gente tem um sistema digestivo, a gente tem um sistema olfativo e quanto ele é fundamental e como ele está ligado ao nosso equilíbrio da nossa vida, da nossa emoção. Hoje vamos ficar por aqui. No meu próximo vídeo a gente vai falar sobre o outro sistema, de como os óleos essenciais atuam no nosso organismo, que é a parte tópica. Faça os seus comentários, dá um like aqui embaixo e vamos acompanhando que vem mais aqui pela frente. Um grande abraço.